Tá, então, última parte é essa aqui. Olha lá, subjetividade e objetividade, tá? Subjetividade vem de sujeito, são as opiniões do autor do texto, tá? Já a objetividade é o texto, mas sem as opiniões do autor. Por exemplo, objetividade, né? Eu vou só contar o que aconteceu. Eu encontrei em casa a mesa suja. Só estou dizendo o que aconteceu. Isso é objetivo, tá? Agora, eu acho que quem fez isso foi o Caio. Aí é subjetivo. Eu não sei se foi. Eu acho que foi a minha opinião. Então, objetividade é contar o que aconteceu. Subjetividade é a opinião de quem encontrou. Quer ver outro exemplo? O Cristiano encontrou no quarto dele uns chocolates que ele tinha mexidos. Alguém comeu. Isso é objetivo, tá? É o fato, é o que aconteceu. Só estou dizendo o que aconteceu. Agora, subjetivo. Eu acho que quem comeu foi a Fernanda. Aí eu acho, eu não sei. Essa aí é a minha opinião. Se você observar, olha lá, nesse texto que tem aí da página 88, né? No final, diz assim, a moça conta o que aconteceu. Ela diz que o museu está... Objetivo, fatos. O museu está na Estação da Luz, que ele tem vários espaços, que é bem organizado, etc. Tá? Que possui vários recursos interativos. Isso é objetivo, ela está contando o que aconteceu. Agora, lá no final, ela diz assim... é, ela diz assim... é, cadê, meu Deus do céu? Assim, a, a visitação ao museu foi extremamente útil. Aí é a opinião dela, aí já é o aspecto subjetivo, tá? Então, repito, subjetividade é a opinião do autor. Aí pode ser eu acho, eu acredito que, parece que, aí já é a opinião do autor, ok? Então, vamos lá. Exercício de aprendizagem, é você que está me ligando, você acabou de me ligar aqui nesse momento, mas eu te ligo de volta, tá? Só um instantinho. Exercício de aprendizagem da página 90. Bora lá. Tá aqui, ó. Tem o texto para ler, que é o do Banco Mundial, que eu tinha falado. Aí lá. Classifique o tipo de relatório a que pertence o texto. É um relatório de pesquisa ou científica, feito lá pelo Banco Mundial para avaliar sobre a pesquisa e desenvolvimento. Tá? Bem, identifique o meio de circulação e o público-alvo. O meio de circulação será em comunicados internos do Banco Mundial, é só lá para ele isso aí. E o público-alvo, os gerentes e os administradores desse Banco Mundial, tá? A questão 10 diz assim: identifique o meio de circulação, não, identifique a divisão estrutural do texto, especificando cada uma das suas partes. Olha lá. O título é a identificação, porque é no título que diz para que serve o relatório, qual a finalidade. O primeiro parágrafo, quando você desde as pessoas até quando fala suas necessidades, faz a introdução, ou seja, diz qual será o tema, dá uma ideia do tema do relatório. Já no parágrafo que começa assim, aquisição de conhecimento técnico global. Nesse parágrafo está o desenvolvimento do relatório, tá? E depois disso, os dois últimos parágrafos apresentam a conclusão, expondo quais foram as constatações do relatório, o que se avaliou no relatório, inclusive em outros relatórios semelhantes feitos em alguns países, né? E a questão 11 diz para você analisar a linguagem do texto. Na maior parte do texto foi usado o presente do indicativo. Para quê? Para mostrar que a situação é atual. Já na parte da conclusão, foi usado uma vez o futuro do indicativo, né? O que os países em desenvolvimento terão que fazer no futuro para melhorar. A questão 12 diz assim: retire do texto. Amor, isso aí amor, a Célia está aí na porta, eu acho, Ricardinho. Retire do texto uma expressão que pode ser considerada subjetiva. Eu confesso que eu não vi nenhuma, não. A única que pode ser
é quando menciona que os países em desenvolvimento só poderão aproveitar o conhecimento global se adquirirem competência para buscar tecnologias apropriadas. Essa é a opinião do autor do texto, né? Tá, então olha lá. Está mencionando que nessa questão 12, cadê, meu Deus? O que me parece subjetivo é só isso, né? É que o texto menciona que os países de desenvolvimento, eles poderão aproveitar se fizerem isso, se fizerem aquilo. Essa é a opinião do autor do texto. Isso não é um dado que ele colheu, é o que ele acha que terá que ser feito, né? A questão 13. É, ao longo do... Oi, tudo bem? Oi. Já tem esmalte aqui embaixo. Ao, ao longo do texto, foi empregado, na maioria, a linguagem subjetiva ou objetiva. Foi a linguagem objetiva, né? Tchau! Na maioria, a linguagem objetiva, ou seja, menciona dados concretos que foram coletados na pesquisa. A porcentagem é da pesquisa de desenvolvimento das nações industrializadas, a quantidade de investimentos, a quantidade de empresas pesquisadas, são dados objetivos, não são opinião de ninguém, são dados coletados em uma pesquisa, né? E aí, a questão... Olha, essa aqui é interessante. Questão 14. Justifique o uso dos colchetes em várias partes do texto, né? Por exemplo, logo no começo, assim, as pessoas, empresas e países usam conhecimento, etc., produção de bens e serviços, colchetes. Esse colchete significa que uma parte do trecho foi suprimido, né? Quem reproduziu esse relatório, a parte que achava que não era importante, retirou e botou só o que achava importante. Então, o colchete, repito, significa parte do texto suprimida, que tinha um texto aí que esse aqui não está completo, tá? Foi suprimida uma parte, tá? Relatório da página 93, que é o que está indicado lá no tema como sendo a base, o texto base para vocês terem ideia do que pode vir na prova. Reparem só, nesse relatório da página 93, está dizendo basicamente o seguinte, trata sobre o seguinte, olha, é impossível um texto ser apenas objetivo, porque sempre vai passar alguma coisa da opinião do autor. Não tem jeito, ele sempre vai ter alguma subjetividade. Observem que logo no começo, observa, Matheus, a identificação e a introdução vêm juntas, porque o título do relatório já diz qual é o assunto, né? Olha, eu quero saber se existe uma objetividade total, ou seja, um texto que não tenha nada de subjetivo, né? E aí ele já começa dizendo que não, né? A introdução dele é: não se pode ignorar que um texto totalmente imparcial é praticamente impossível, pois de alguma forma os autores se manifestam naquilo que escrevem. Essa é a identificação e a introdução, né? Ele tá dizendo, já adiantou o assunto, depois ele vai dizer por quê. No desenvolvimento ele vai dizer por quê, mas já começou dizendo: ninguém consegue escrever alguma coisa completamente objetiva e imparcial. Sempre vai ter algo da opinião do autor. Essa opinião do autor, até no seguinte, olha, o cara fez pesquisa, pegou diversos dados. Quando ele escolhe isso aqui é importante, eu vou falar. Isso aqui não é importante, eu não vou falar. Ele está dando a opinião dele. O que ele acha que é importante é uma forma dele dar a opinião dele, né? E a partir onde tem assim, o direcionamento da leitura, já vem o desenvolvimento do relatório. O texto passa a explicar como é que aparece a subjetividade, que ele chama de subjetividade incidental. O autor não vai dizer claramente, eu acho, na minha opinião, não é isso, mas o modo como ele apresenta a informação, as informações que ele escolhe não mencionar, isso subjetividade incidental. Por exemplo, olha, o próprio texto dá dois exemplos. É uma empresa que quer implantar coleta seletiva de lixo, mas pretende fazer isso, mas até hoje não fez. Uma forma é eu dizer assim: a empresa até hoje não implantou coleta seletiva de lixo. Ou eu dizer assim: a empresa
pretende implantar coleta seletiva de lixo. Repare que a notícia é a mesma, eu estou dizendo que a empresa não tem. Só que da primeira forma, eu digo, a empresa até hoje não implantou, eu faço uma ideia negativa da empresa. Tá? E quando eu digo, a empresa pretende implementar, eu estou dizendo que ela não tem ainda, mas eu passo uma ideia positiva, porque ela tem a intenção de implementar. Quer dizer, é a mesma notícia, a mesma informação, mas dito de uma forma, transmite uma imagem negativa. Dito de outra, transmite uma imagem positiva, né? E aí, a conclusão vem no último parágrafo, é quando o texto menciona que quem escreve o relatório, como está relatando, como está narrando o que aconteceu, deve tentar evitar essa subjetividade, deve tentar ser objetivo, porque senão não é um relato, senão vai virar apenas a opinião de quem escreveu. Então, repito, olha, quem escreve um relatório deve tentar evitar a subjetividade, embora não vá conseguir evitar por completo, mas deve tentar ser imparcial e objetivo. Matheus, arrebenta nessa prova amanhã.